Fala pessoal, um tema muito simples em economia, mas que pouquíssima gente entende direito, todo mundo fala um monte de besteira sobre, é sobre um termo que chama-se balança comercial. Você já deve ter visto esse termo aí, a balança comercial do Brasil terminou com superávit ou com déficit, enfim. Você vai entender agora certinho o que significa isso, porque geralmente quando você lê uma notícia disso, você às vezes não sabe interpretar, interpreta errado o que está positivo, o que está negativo, o que significa isso para sua vida, para o país, para a economia de verdade, tá? Lembrando, já vai ser uma explicação bem rápida, mas deixa seu like aí, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, porque é isso que ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui gratuito para vocês, tá? Me cobraram de ficar lembrando isso aqui nos vídeos que eu nunca falo, né? Mas enfim, nossa equipe tá pegando no meu pé para eu começar a falar. Então me ajudem aí para mostrar que eu tô falando, beleza? Mas enfim, vamos lá. Por que esse termo ele é interpretado errado? Na minha opinião, começa por uma coisa muito básica. A nomenclatura desse termo ela é errada. Não me interessa quem criou essa nomenclatura, se foi qual equipe econômica, enfim. Mas ele balança comercial, você olha assim, você escuta isso, você não entende muito bem o que é, né? Ele deveria se chamar alguma coisa com balança comercial externa, balança comercial internacional, conta externa, conta compensatória internacional. Tinha que ser alguma coisa relacionada a internacional, ou a dólar, ou a coisa externa, para você entender de verdade o que é, porque está relacionado exatamente a isso. E muita gente não sabe disso, né? Quer dizer, muita gente não, a maioria das pessoas. Então o que significa? Por exemplo, teve uma notícia agora, semana passada, que falava, eu vou colocar, eu não lembro os dados exatos da notícia aqui agora, mas eu vou colocar a notícia para vocês aqui na legenda, na descrição, para vocês verem ela exatamente. O que falava ali, né? Para você, até para você entender melhor. Que o mês de agosto ou de julho, acho que foi de julho, terminou com um superávit recorde por mês nos últimos 2-3 anos, né? Então terminou lá com saldo positivo de não sei quantos bilhões, e no ano tá com 30, acho que foi 3 bilhões alguma coisa de dólares, e no ano a gente tá com superávit na balança comercial de 30 e poucos bilhões de dólares. Você fala, puta, a economia tá indo muito bem, né? Maravilha e tal. O que eu vou explicar pra vocês, que não significa nada isso. Não significa nem tá indo bem, nem tá indo mal, né? Lógico que significa alguma coisa, mas não sozinho, dado isolado, vocês vão entender por quê. E por que, por exemplo, nesse mês a balança comercial veio positiva? Porque as exportações caíram, mas caíram menos do que as importações. As importações caíram mais, né? Então as importações caíram 13% e as exportações caíram também, mas só 8%. Ou seja, a economia desaquecida, né? Só que como tem um saldo positivo aí de 5% entre um e outro, a balança comercial fica positiva. Por que é essa balança comercial? Imagina que toda vez que entra dinheiro no Brasil ou sai dinheiro do Brasil para qualquer país do mundo, né, existe uma conta, imagina que existe uma conta ali bem na fronteira, né, visualiza essa imagem, em que converte dólar. Toda vez que o real vai sair do Brasil, ele se converte em dólar nessa conta e depois ele vai para outro lugar. E quando ele volta também, ele pega essa moeda, se ela é dólar, né, ela já fica em dólar nessa conta, nesse balanço, e se quiser trazer de volta para dentro do Brasil, vira real. E se ela for qualquer outra moeda, ela vai ser convertida em dólar e vai ficar nessa conta para depois trazer para real se você quiser. Ou seja, existe uma conta, como se fosse um cofre, uma conta de pagamentos, que a gente chama de conta de pagamentos, né, que fica em dólar um dinheiro ali, né? E esse saldo entre exportação e importação, do dinheiro que sai, do dinheiro que entra do Brasil para qualquer motivo, ele fica nessa conta como balança comercial. Por isso que eu falo que esse termo é errado, ele tinha que ter alguma coisa de internacional ou de externo no termo mesmo, para as pessoas entenderem melhor. Não é que ele é errado, é que assim, ele é pouco didático, né? Como as pessoas adoram a economia, né? O Antifrágil nasceu por isso, né? Portanto, não só em economia, mas no mundo dos negócios, gestão de negócios, empreendedorismo, investimento, economia, tem um monte de termo que é banal, de fácil, mas as pessoas complicam, né? Mas enfim, então existe esse saldo que fica ali, que ele fica positivo ou negativo. Um outro exemplo, em 2016, quando a gente estava no auge da crise, a balança comercial estava super positiva, né? E a gente com o país todo fodido, né? Por quê? Porque as empresas pararam de importar, né? Por que não importavam? Porque estava desaquecido. Uma indústria que vai importar alguma coisa, alguma máquina de fora para melhorar sua produtividade, etc., não fazia isso, né? Só que exportava mais. Por que estava exportando muito? Porque o real estava desvalorizado, né? Então, o que está acontecendo agora também, como o real está desvalorizando, está muito barato, o dólar 4 e tanto,
É muito mais fácil para as empresas de fora comprarem coisa da gente, então a gente exporta muito mais. Mas isso sozinho, esse dado sozinho, não significa que a economia está boa. Não significa nada, na verdade, né? Significa que está tendo simplesmente mais exportação do que importação. Isso da balança comercial positiva. Como eu falei para vocês, esse mês, tanto a exportação quanto a importação caíram. Só que a importação caiu mais do que a exportação. Então isso dá balança comercial positiva, né? Dá um saldo na balança comercial positivo. Então, como eu falei, esse dado sozinho não significa nada, tá? Agora, lógico, ele associado a outros dados, a atividade econômica, atividade industrial, PIB, etc., quando você interpreta isso tudo junto, aí sim dá para você ter um panorama de como que está a economia, né? Alguma coisa prática, por exemplo, de balança comercial, para vocês terem uma ideia, que quando você tem muito dólar nessa conta de pagamentos externa, e o Brasil tem muito isso graças a esse modelo econômico dele, a gente tem muita reserva cambial, que acaba assim, que dá uma certa tranquilidade para algumas situações, por exemplo, um descontrole do dólar muito alto, do câmbio, numa crise, a gente tem muito dólar para fazer swap cambial, algumas estruturas de hedge e de controlar isso aí. Mas isso é um detalhe, entendeu? Só para vocês entenderem. Mas o que você tem que entender é o seguinte: balança comercial está relacionado com esse saldo entre exportação e importação e de dinheiro que entra e dinheiro que sai do Brasil, numa conta em dólar ali. Segunda coisa, esse dado sozinho não significa nada, né? Ele positivo não significa que está bom, e ele positivo também não significa que está ruim, nem o contrário. Ele negativo não significa que a economia está bem e nem significa que a economia está ruim, tá? Você tem que interpretar ele junto com outras coisas para você entender o contexto todo, né? Então toda vez que você escutar balança comercial, você vai lembrar desse saldo de coisas externas, de dólar, de coisa internacional, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Compartilhem, curtam e comentem aí. Vou colocar a notícia para vocês também na legenda. E um forte abraço.